Kani chegou à área de prática do Império carregando suprimentos de um monstro que ele derrotou. Um guerreiro chamado Vongazad ficou surpreso ao descobrir que Kani possuía um dragão da terra em seu inventário de objetos. Diane exclamou que era uma criatura que exigia uma equipe de aventureiros de nível apenas para derrotá-la. Kani começou a retirar o monstro, deixando Diane chocada ao presenciar tantos monstros perigosos sendo derrotados por um garoto de 10 anos. Diane perguntou a Kani se ele era um homem valente ou um enviado de Deus. Kani hesitou por um momento antes de negar, dizendo que era apenas um filho normal de Margaret Graham. Diane acompanhou Kani em seu treinamento com os cavaleiros e para conhecer o comandante, pois o comandante apreciava pessoas fortes como eles. Quando chegaram à área de prática, Kani foi desafiado para um combate simulado por um dos cavaleiros. Os outros cavaleiros estavam hesitantes em lutar contra um garoto de 10 anos, mas Kani surpreendeu a todos com suas habilidades e agilidade, derrotando o cavaleiro em um duelo com uma espada de madeira. Diane ficou impressionada e pediu a Kani para lutar junto contra 30 oponentes. De repente, a comandante Tifana saltou do telhado para o campo de treinamento e repreendeu os cavaleiros por apontarem suas espadas para uma criança. Tifana então se aproximou de Kani e o abraçou, perguntando se ele estava bem, pois sabia que ele poderia se assustar cercado por tantas pessoas. O comandante Tifana estava irritado com Diane por não detê-los, mas Maldito explicou que Kani era um herói que havia salvado uma princesa eliminando 30 orcs e agora era conhecido como Barão Kani, o herói. Tifana ficou intrigado e desafiou Kani para uma batalha dupla com espadas reais, enquanto Kani usava uma espada de madeira. Kani mostrou habilidades incríveis e força, mantendo-se no mesmo nível que o comandante, e, finalmente, o derrotou com uma habilidade de aproximação. O comandante ficou impressionado com as habilidades de Kani e o abraçou, decidindo que ela queria se casar com ele. Kani foi pego de surpresa e tentou explicar que tinha apenas 10 anos e não sabia quem ela era. O comandante Tifana se apresentou como uma elfa que viverá por 300 anos. Ela e Kani foram falar com o rei primeiro e conheceram o pai de Kani, o Duque Érico, e o rei, que ficaram chocados ao saber que o comandante queria se casar com Kani. O rei explicou a Kani que o comandante Tifana era como uma princesa do Império, vinda do rei do país élfico. Ele também revelou que Kani já estava noivo da princesa Celestia, filha do rei, e da princesa Silt, filha do Duque Érico. Apesar da notícia chocante, o comandante Tifana insistiu ainda mais, expressando seu desejo de se casar com ele. O rei concordou com o casamento, mas pediu que o comandante escrevesse primeiro uma carta para seu pai, Lord Rei. Caim e o comandante então deixaram a sala e foram para a arena para uma batalha simulada. Após a saída de Kani e Tifana, na sala do rei, ele e seu conselho começaram a discutir sobre o incrível poder e força do garoto. Eles ficaram espantados que, com apenas 10 anos, Kani havia derrotado o cavaleiro mais poderoso do país e até um dragão vermelho. O rei perguntou a Kani como ele poderia explicar tal habilidade extraordinária, mas o pai de Kani estava tão intrigado quanto todos os outros. De repente, Diane falou, lembrando de um momento em que perguntou a Caim se ele era apenas um homem corajoso ou um apóstolo de Deus. Isso pareceu desencadear algo dentro de Caim, fazendo-o reagir de forma incomum. O rei e seu conselho sabiam que havia algo peculiar sobre Caim, então decidiram usar um livro mágico escrito pelo primeiro rei que viera de outro mundo. Esse primeiro rei conhecia japonês e o livro foi escrito nessa língua. Trouxeram Caim de volta ao rei, que em seguida, presenteou-o com o livro mágico imperial, uma relíquia da família real. Esse livro havia sido escrito pelo primeiro rei, Yu e a terra Irazava, para ele. Quando Caim olhou para o livro mágico imperial, ele conseguiu entender a língua e começou a ler o livro, mas não imaginava que o rei descobriria a verdade contida nele. O livro continha o julgamento das estrelas, uma magia poderosa que era elegível por qualquer pessoa no reino. Isso chamou a atenção do rei, que suspeitava que havia mais sobre Caim do que o que se sabia. O rei perguntou a Caim quem ele realmente era. Caim entendeu a gravidade da situação e decidiu revelar a verdade, mas pediu que fosse mantida escondida do povo. Caim revelou que tinha memórias de uma vida anterior e veio do mesmo país que o primeiro rei, o que deixou todos atordoados. O pai de Caim perguntou se ele era realmente seu filho, e Caim afirmou que sim. Foi revelado que durante seu batismo na igreja, aos 5 anos de idade, ele encontrou 7 deuses, uma revelação que chocou a todos. Admirado, o rei pediu a Caim que mostrasse seu status, e Caim o fez, exibindo suas incríveis habilidades. O rei confirmou que o que estava escrito em seu status era verdadeiro, e eles perceberam que Caim era um apóstolo de Deus, o mais alto posto no mundo. O reino teria que se curvar diante dele. No entanto, Caim não queria ser tratado diferentemente por causa de sua posição.
Tudo o que ele queria era viver uma vida normal com seus entes queridos e amigos. O rei compreendeu os sentimentos de Caim e reconheceu-o como Barão Cânny von Sifford, filho de Graham. O rei sugeriu que Caim poderia se tornar o rei, mas Caim recusou a oferta naquele momento. O comandante Tifana chegou com uma carta de seu pai, que era um certificado de casamento para Barão Cânny. O comandante levou o rei para a arena para uma batalha simulada, e o Duque Érico tranquilizou a todos dizendo que não havia necessidade de se preocupar com Cânny, afinal, ele ainda era apenas um garoto